O segredo real. A princesa silenciosa, que era dona do chão que o marido pisava. Ele acreditou que ela não era ninguém. Pensou que era apenas uma garota pobre e quieta, que ele havia resgatado de uma vida de miséria. Roberto Soares, um executivo de alto nível em São Paulo, entrou naquele tribunal com um sorriso de superioridade, seu terno de grife e sua amante rindo na última fila. Ele estava pronto para destroçar sua esposa Isadora, para deixá-la absolutamente sem nada além da roupa do corpo. Mas Roberto fez um cálculo fatal. Ele não investigou o passado dela. Ele não sabia que a mulher que ele chamava de parasita não era pobre de forma alguma. De fato, ela era a dona do exato chão que ele pisava. Quando as portas do tribunal se abriram e a guarda real entrou, o sorriso de Roberto não apenas desapareceu, ele se estilhaçou. Esta é a história do karma de divórcio mais brutal da história. Você não vai acreditar como termina. Parte 1. O frio do tribunal e o desprezo do rei. As pesadas portas de carvalho do Tribunal de Justiça de São Paulo se abriram com um gemido que pareceu replicar a miséria de cada alma ali dentro. Era 14 de outubro, uma terça-feira chuvosa, que transformava o skyline paulistano em um borrão de tons de carvão e aço. Mas dentro da sala 304, a atmosfera era elétrica, embora completamente unilateral. Roberto Soares entrou como se fosse o dono do edifício. Aos 42 anos, Roberto era a imagem do sucesso moderno brasileiro. Era o vice-presidente sênior da Soares & Finch, uma private equity especializada em aquisições hostis. Tinha o maxilar de uma estrela de cinema, os olhos azuis frios de um tubarão e um terno brownie feito sob medida que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Ele verificou seu Rolex, um Daytona de platina, e sorriu com arrogância. Hoje era o dia. Hoje ele finalmente se livraria do peso morto. Esse peso morto em sua mente era sua esposa de 6 anos, Isadora. Sentado na mesa do requerente, Roberto inclinou-se para seu advogado, Marcos Mendes. Mendes era conhecido na cidade como o açougueiro. Ele não apenas ganhava divórcios, ele aniquilava a oposição. Ela já chegou? Sussurrou Roberto, batendo sua caneta stylograph na mesa de mogno. Está lá fora, respondeu Mendes, sua voz um ronronar grave. Está tentando fazer com que o defensor público entenda a papelada. É patético, na verdade. Roberto, isso vai ser um massacre. Temos a ocultação de bens perfeitamente estruturada. Ela terá sorte se sair com uma passagem de ônibus. Roberto soltou uma risada sombria. Bom, ela não trouxe nada para este casamento e não levará nada. Quero que volte para aquele estúdio no Paris, onde a encontrei. Ela é chata, Marcos. É sem graça. Não tem ambição. Eu preciso de uma mulher que esteja no meu nível. Ele lançou um olhar para os fundos do tribunal. Lá, sentada na segunda fila, fingindo parecer solene, mas falhando miseravelmente, estava Jéssica Valente. Jéssica tinha 24 anos, uma influencer de estilo de vida low profile, com mega hair loiro, lábios que haviam visitado os melhores cirurgiões do Brasil e uma fome insaciável pelo cartão de crédito de Roberto. Jéssica piscou para Roberto e fez um pequeno aceno sedutor, mandando um beijo discreto. Ela usava um vestido preto justo que era completamente inapropriado para o tribunal, mas Roberto adorava. Era o troféu que ele sentia que merecia. Ordem! Todos de pé! Bradou o oficial de justiça. O juiz Antônio Calvetti entrou. Era um jurista direto, com reputação de odiar quem perdia tempo. Ele se sentou e ajustou os óculos.
Processo número 492. Soares contra Soares. Advogados, apresentem suas comparecências. Ei, Marcos Mendes, pelo requerente! Roberto Soares, meritíssimo! Mendes trovejou, exalando confiança. Arthur Paiva pela requerida, a senhora Isadora Soares. Uma voz suave e trêmula veio do outro lado. Roberto revirou os olhos. Isadora havia entrado. Ela parecia exatamente como Roberto a descrevia para seus amigos. Sem graça. Ela usava um cardigã de lã cinza, 2 tamanhos maior, uma saia preta simples e sapatos baixos sensatos. Seu cabelo castanho estava preso em um coque bagunçado e frouxo, e ela não usava maquiagem. Ela manteve a cabeça baixa, agarrada a uma pasta de couro desgastada. Para o mundo exterior, ela parecia uma mulher derrotada antes mesmo da luta ter começado. Parecia uma mulher que havia sido esmagada pelo peso do sucesso do marido, Arthur Paiva. Seu advogado também não inspirava muita confiança. Era um homem idoso, talvez com 70 anos, com um terno amarrotado e uma pasta que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Ele tateou seus papéis, deixando cair uma caneta ao se levantar. Roberto bufou audivelmente. Jéssica soltou uma risada na parte de trás. Senhor Mendes, prossiga, disse o juiz Calvete, já parecendo entediado. Meritíssimo! Mendes começou a passear pela sala. Estamos aqui para demonstrar que este casamento está irremediavelmente rompido devido à completa falta de contribuição da requerida. Meu cliente, o Sr. Soares, é um titã da indústria. Ele construiu um império. A senhora Soares, por outro lado, não trabalhou um dia nos últimos 6 anos. Fica em casa, não contribui em nada para as finanças domésticas e agora tem a audácia de exigir pensão alimentícia. Mendes fez uma pausa para um efeito dramático, apontando um dedo acusador para Isadora, que olhava para suas mãos. Temos provas, meritíssimo, de que a senhora Soares é simplesmente uma caçadora de fortunas que prendeu meu cliente no casamento. Solicitamos uma dissolução completa dos bens com 0 pensão conjugal. Oferecemos um acordo único de R$10.000 para ajudá-la a se recolocar. Dado que ela entrou no casamento com dívidas, consideramos isso generoso. Um arrepio de surpresa percorreu os poucos observadores no tribunal. Roberto Soares valia cerca de R$50 milhões. Oferecer à esposa 10.000 era um tapa tão forte que deixava marca. Isadora não se encolheu, não chorou, apenas ajeitou os óculos. Senhor Paiva, perguntou o juiz, seu cliente deseja responder a esta oferta? O velho advogado, Arthur, levantou-se lentamente. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz era estranhamente calma. Meritíssimo, minha cliente rejeita a oferta. Não estamos pedindo metade dos bens do Sr. Soares. Roberto recostou-se, sussurrando para Mendes. Viu só, sabe que não pode ganhar. Vai desistir. Contudo, continuou Arthur, solicitamos uma auditoria completa das contas offshore do Sr. Soares nas Ilhas Cayman, especificamente a empresa de fachada, Jupiter Holdings, que ele usou para comprar a cobertura na rua Oscar Freire para sua associada, a senhorita Jéssica Valente. A sala ficou em silêncio sepulcral. O rosto de Roberto ficou de um violeta pálido. Ele lançou um olhar para Jéssica, cujo maxilar havia caído. Como eles sabiam sobre a Jupiter Holdings? Essa conta estava enterrada sob 3 camadas de anonimato corporativo. Objeção, rugiu Mendes. Relevância e puramente especulativo. Negada, disse o juiz Calvete. Inclinando-se para a frente, seu interesse de repente disparou. Se bens conjugais foram usados para comprar propriedades para um terceiro,
Isso é muito relevante. Prossiga, Sr. Paiva. Roberto apertou os punhos debaixo da mesa. Ele olhou para Isadora. Ela não estava mais olhando para o chão. Ela havia levantado a cabeça. Por uma fração de segundo, Roberto viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era medo, não era tristeza, era aço frio e duro. Mas tão rápido quanto apareceu, ela abaixou o olhar novamente, retomando o papel de dona de casa submissa. Roberto balançou a cabeça. Será que foi um acaso? Pensou. Ela simplesmente deu sorte e encontrou um recibo. Eu vou esmagá-la. Não tenha pena, Marcos, sibilou Roberto para seu advogado. Destrua-a, Marcos. Traga à tona a família dela. O tribunal entrou em recesso para o almoço e a tensão no corredor era densa o suficiente para sufocar. Roberto Soares estava perto das máquinas de venda automática, digitando agressivamente em seu BlackBerry, liquidando ativos e movendo fundos antes que o tribunal pudesse congelá-los. Roberto, querido, choramingou Jéssica agarrando seu braço. Por que aquele velho disse meu nome? Você disse que meu nome não viria à tona. Isso é ruim para minha marca. Eu tenho um acordo de patrocínio com uma empresa de chá desintoxicante. Eu não posso ser vista como uma destruidora de lares nos registros judiciais. Roberto a afastou bruscamente. Cale a boca, Jéssica. É tática padrão. Eles estão blefando. Querem um acordo. Querem que eu entre em pânico e lhes passe um cheque de R$1 milhão só para que sumam. Bem, eu não vou. Ele olhou pelo corredor. Isadora estava sentada em um banco de madeira, comendo um sanduíche que ela havia trazido de casa em um saco plástico. Ela parecia patética. Roberto caminhou até ela, seus sapatos caros clicando no linóleo. Ele se elevou sobre ela. Isadora, disse ele, sua voz pingando falsa pena. Ela olhou para cima, mastigando lentamente. Roberto, olhe para você. Ele zombou, comendo um sanduíche de mortadela em um tribunal. É assim que você realmente quer sair? Você está se envergonhando. Você está me envergonhando. Estou apenas almoçando, Roberto, disse ela suavemente. Pegue os R$10.000, sibilou ele, inclinando-se para que mais ninguém pudesse ouvir. Pegue os 10.000 e suma, porque se voltarmos lá, Marcos vai trazer à tona seu passado. Vamos falar sobre como eu te encontrei trabalhando como garçonete naquele bar de Santa Cecília. Vamos falar sobre como você não tem família, nem diploma, nem pedigree. Você é uma ninguém, Isadora. Eu te fiz e eu posso te quebrar. Isadora parou de mastigar. Ela cuidadosamente embrulhou o resto do sanduíche no plástico e o colocou de volta na bolsa. Ela se levantou. Mesmo com seus sapatos baixos, ela se portou com uma postura surpreendentemente majestosa. Você não me encontrou em um bar de Santa Cecília, Roberto, disse sua voz calma e comedida. Você me encontrou em um clube de jazz. Eu não era garçonete. Estava ajudando o dono, que era amigo. É a mesma coisa. Roberto acenou com a mão em desdém. Você era pobre. Você tinha buracos nos sapatos. Eu gostava daqueles sapatos, disse ela simplesmente. Roberto, vou lhe dar uma chance. Pare com isso. Pare com as mentiras. Admita a infidelidade. Aceite uma divisão justa dos bens adquiridos durante o casamento. E vamos terminar isso em silêncio. Eu não quero seus milhões. Eu só quero o que é justo. Roberto soltou uma risada áspera e seca. Justo é o que eu digo que é. Você quer uma guerra? Você a tem. Vou me certificar de que você nem consiga um emprego limpando banheiros nesta cidade quando eu terminar com você. Ele se virou e caminhou de volta para Jéssica, que estava ocupada retocando a maquiagem com a câmera do telefone.
O que ela disse? Perguntou Jéssica. Ela tentou implorar, mentiu Roberto. Sabe que está acabada. Parte 2. A revelação real e a gaiola de ouro. De volta à sala do tribunal, a atmosfera havia mudado. O juiz Calvete parecia aborrecido. A descoberta do apartamento oculto para a amante o havia irritado. Ele não gostava de mentirosos. Sr. Mendes, pode continuar com seus argumentos iniciais, disse o juiz. Marcos Mendes se levantou abotoando o paletó. Ele deu a Isadora um sorriso predatório. Meritíssimo, para entender por que a requerida não merece nada, devemos examinar seu caráter. Ela alega ser uma esposa solidária. No entanto, por 6 anos, ela se recusou a comparecer às galas da empresa. Recusa-se a viajar com o Sr. Soares para importantes reuniões de negócios em Paris e Milão. Ela o isola. É antissocial e inculta. Mendes pegou um documento. Além disso, realizamos uma verificação de antecedentes da Sra. Soares. Devo dizer, Isadora Silva. Parece que a Sra. Soares não tem certidão de nascimento no Brasil. Ela alega ser de uma pequena cidade na Europa, mas não há registros de que ela tenha se formado na universidade que disse ter frequentado. É uma fraude, meritíssimo, uma vadia que se agarrou a um brasileiro rico. O advogado de Isadora, Arthur, não objetou. Ele apenas se sentou polindo os óculos com um lenço. É uma mulher sem história, continuou Mendes, a voz subindo. Uma mulher sem posição. Ela não traz nada para a mesa, exceto engano. Meu cliente, um homem da alta sociedade, foi enganado. Pedimos ao tribunal que anule este casamento por motivo de fraude, deixando-a absolutamente sem nada. Roberto sorriu com presunção. Este era o golpe de misericórdia. Anulação significava que ela nem seria uma divorciada. Seria uma estranha. O juiz olhou para Isadora. Senhora Soares, seu advogado pode responder. Arthur Paiva se levantou. Ele não olhou para suas anotações, olhou diretamente para Roberto. Minha cliente, Arthur começou, sua voz de repente perdendo o tremor, ressoando com um barítono profundo e potente. É de fato uma pessoa muito reservada. Valoriza a discrição acima de tudo. É por isso que ela não compareceu às galas barulhentas e cheias de álcool que o Sr. Soares aprecia. É por isso que ela não viajou para Milão para ver o Sr. Soares traí-la com sua secretária em 2021 ou com a senhorita Valente em 2023. Objeção! Gritou Mendes. Retirada, disse Arthur calmamente. Quanto à história dela, o Sr. Mendes está certo. Isadora Soares não tem certidão de nascimento no Brasil e não se formou na Universidade de Zurique como uma estudante comum. Arthur caminhou para o centro da sala. Veja bem, o Sr. Soares estava tão obcecado com sua própria voz que nunca ouviu a esposa de verdade. Nunca perguntou sobre a infância dela nas montanhas de Eudória. Nunca perguntou por que ela falava 4 idiomas fluentemente. Simplesmente presumiu que, por ser quieta, era fraca. Porque não usava diamantes, era pobre. Arthur se virou para o juiz. Meritíssimo, a defesa chama sua primeira testemunha, mas solicitamos um breve recesso para a liberação dos protocolos de segurança. Protocolos de segurança? O juiz franziu a testa. Para uma testemunha? Sim, meritíssimo, disse Arthur. A testemunha está sob proteção diplomática. Roberto franziu a testa. Proteção diplomática? Que tipo de jogo era esse? Estaria ela trazendo algum parente imigrante suspeito para chorar sobre a pobreza? As portas na parte de trás da sala se abriram, mas não foi uma testemunha que entrou. 2 homens de terno escuro com fones de ouvido entraram primeiro, inspecionando a sala.
seguiu-se um homem em uniforme militar não brasileiro. Era um uniforme cinza ardósia, com dragonas douradas e uma faixa vermelha. Ele carregava uma caixa pesada coberta de veludo. Roberto apertou os olhos. O uniforme lhe era vagamente familiar. Ele o tinha visto em revistas, geralmente associado a dinheiro antigo europeu. O homem do uniforme, caminhou diretamente para a mesa da defesa. Ele ignorou todos os outros. Parou na frente de Isadora. Ele bateu os calcanhares com um estalo agudo e se curvou profundamente pela cintura. Alteza, disse o homem, sua voz grossa com sotaque germânico. A delegação chegou. A sala inteira prendeu a respiração. Até a taquígrafa parou de digitar. Roberto congelou. Alteza. Isadora Soares, a mulher do cardigã folgado, se levantou lentamente. Ela levou as mãos ao coque bagunçado, deixando longos fios castanhos caírem em cascata pelas costas. Tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Virou-se para Roberto. O olhar de submissão havia sumido. Em seu lugar, havia um olhar de autoridade absolutamente aterrorizante. Obrigada, coronel, disse Isadora, sua voz clara e autoritária. Pode apresentar o selo ao juiz. Roberto sentiu um suor frio na nuca. Ele olhou para Jéssica. Ela parecia confusa. Roberto, ela sussurrou. Por que esse cara está se curvando para ela? É uma pegadinha? Mas Roberto sabia. No fundo de seu estômago, o enjoo começava a subir. Ele a tinha chamado de caipira. Ele a tinha chamado de ninguém. Ele assistiu enquanto o coronel se aproximava do estrado e colocava a caixa de veludo na frente do juiz Calvete. O juiz a abriu. Dentro havia um documento selado com cera vermelha grossa e um brasão dourado. Um brasão representando uma águia bicéfala e uma coroa. Meritíssimo, disse Arthur Paiva sorrindo pela primeira vez. Eu gostaria de apresentar ao tribunal a verdadeira identidade da requerida. O senhor a conhece como Isadora Soares, mas seu nome legal, reconhecido pela Corte Internacional de Justiça e pelo Principado Soberano de Eldoria, é Sua Alteza Real, a princesa Sandra Sofia Valois, terceira na linha de sucessão ao trono e única herdeira da fortuna Valois. A boca de Roberto se abriu. Ah, sim, acrescentou Arthur, virando-se para encarar um Roberto pálido e trêmulo. Ela é atualmente a proprietária do banco, que detém a hipoteca da firma do Sr. Soares. O silêncio na sala foi quebrado pelo som do telefone de Jéssica Valente caindo no chão. Parte 3. O desmascaramento predatório e o golpe final. O silêncio na sala 304 não durou. Foi quebrado pela risada aguda e histérica de Roberto Soares. Era a risada de um homem cujo cérebro simplesmente se recusara a processar a informação que acabara de receber. Princesa! Gaguejou Roberto, levantando-se e apontando um dedo trêmulo para Isadora. Princesa? Meritíssimo, isso é ridículo. Olhe para ela. Ela está usando um cardigã de brechó. Ela corta cupons de desconto. Isso é algum tipo de truque elaborado para atrasar o procedimento. Quero que ela seja declarada em desacato. Marcos Mendes, o advogado de Roberto, era mais inteligente. Ele não estava rindo. Olhava para o documento no estrado do juiz com os olhos de um homem que observa um tsunami se aproximando da costa. Ele reconheceu o selo. Ele sabia o que o nome Valois significava no setor bancário internacional. Significava dinheiro antigo. O tipo de dinheiro que não gritava, sussurrava, e os governos ouviam. Sente-se, Sr. Soares, ordenou o juiz Calvete, em voz severa. Ele estudava os documentos com intensa fascinação. Sr. Mendes, eu revisei as credenciais fornecidas pelo coronel aqui.
Elas parecem legítimas. O Ministério das Relações Exteriores validou o selo. O juiz olhou por cima dos óculos para Isadora. Senhora Soares, ou devo dizer, Sua Alteza, por que o engano? Por que se casar sob a falsa pretensão de pobreza? Isadora permaneceu de pé. Ela não olhou para o juiz. Olhou para Roberto. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza que estava rapidamente se transformando em gelo. Por que, meritíssimo? Disse sua voz, chegando aos fundos da sala, onde os jornalistas tentavam entrar, alertados pela chegada da Guarda Real. Eu cresci em um mundo onde todos queriam algo de mim. Meu título, minha influência, a riqueza da minha família. Eu queria ser amada por mim, apenas Isadora, não a princesa. Ela deu um passo em direção à mesa do requerente. Quando conheci Roberto, há 6 anos, pensei que o havia encontrado. Pensei que ele amava a garota quieta do clube de jazz. Eu escondi meu passado para proteger nosso amor. Eu vivia com o orçamento dele, limpava o apartamento dele, cozinhava as refeições dele. Apoiei-o enquanto ele subia na escada corporativa, consolando-o quando perdia negócios, celebrando quando vencia. Eu desempenhei o papel da esposa humilde e solidária, porque pensei que estávamos construindo uma vida juntos. Ela fez uma pausa. Seu olhar se dirigiu a Jéssica Valente, que estava se encolhendo em seu assento. Eu não sabia que, enquanto eu economizava dinheiro cortando cupons para que pudéssemos bancar a imagem dele, ele estava gastando milhares em jantares com mulheres como ela. O rosto de Roberto estava vermelho, as veias de seu pescoço saltadas. Sua ganância, no entanto, foi mais rápida do que sua vergonha. Sua mente disparou. Espere se ela é uma princesa. Se ela vale bilhões. Um sorriso doentio e ganancioso se espalhou pelo rosto de Roberto. Ele agarrou o braço de seu advogado. Marcos! Sussurrou freneticamente. Esqueça os 10 mil? Esqueça o divórcio ou... Não, espere. Se nos divorciarmos, fico com metade. São Paulo é um estado de divisão equitativa. Se ela ocultou bens, eu tenho direito a eles. Roberto se levantou, ajeitando a gravata, sua arrogância retornando em uma torrente. Bem, ele trovejou, isso é certamente uma surpresa. Mas a lei é a lei, meritíssimo. Estamos casados. Os bens dela são propriedade conjugal. Se minha esposa é realmente da realeza, então eu sou um príncipe por casamento. E se vamos nos divorciar, tenho direito a 50% da fortuna Valois para manter o estilo de vida ao qual eu deveria ter me acostumado se ela não tivesse me enganado. Eu quero metade. Gritou Roberto, batendo a mão na mesa. Eu quero metade do banco, metade da fortuna, metade de tudo. Os olhos de Jéssica Valente se iluminaram na última fila. Metade de um reino. Ela de repente se sentou mais ereta, ajeitando o cabelo. O advogado de Isadora, Arthur Paiva, soltou uma risada seca e empoeirada. Soou como folhas raspando em uma calçada. Senhor Mendes, disse Arthur, abrindo novamente sua pasta desgastada. Acho que seu cliente está esquecendo algo muito importante. Um documento que ele insistiu com grande agressividade há 6 anos. Roberto congelou. Arthur tirou um único pedaço de papel amarelado. Anexo B, meritíssimo, o acordo pré-nupcial. O sangue de Roberto gelou. Ele se lembrava. 6 anos antes, Roberto havia acabado de fazer seu primeiro milhão. Isadora parecia uma garçonete falida. Roberto estava apavorado, paranoico de que ela fosse atrás de suas parcas economias. Ele havia contratado o advogado mais desagradável que pôde encontrar para redigir um acordo de proteção. Arthur começou a ler sua voz, pingando ironia. Cláusula 14, seção B. Redigida pela própria equipe jurídica do Sr. Soares.
Em caso de dissolução do casamento, independentemente da causa, cada parte manterá a propriedade exclusiva de todos os bens, títulos, heranças e propriedades trazidos para o casamento ou adquiridos independentemente durante o casamento. Não haverá divisão de bens. O dele continua sendo dele, o dela continua sendo dela. Arthur baixou o papel. O Sr. Soares foi muito específico, meritíssimo. Ele nos disse, a mim e à minha cliente, cito da transcrição da declaração juramentada: eu não quero que toquem em 1 centavo do meu dinheiro arduamente ganho quando eu a deixar. A sala explodiu em murmúrios. Ele se trancou para fora, disse Arthur sorrindo. Este acordo pré-nupcial é inquebrável. O Sr. Soares insistiu nele para proteger seus milhões. Ao fazê-lo, ele protegeu os bilhões de Sua Alteza. Não, ofegou Roberto. Isso era para a minha proteção, não era para... Eu não sabia... A ignorância do patrimônio líquido de sua esposa não é uma defesa legal para anular um contrato que o senhor a coagiu a assinar, disse o juiz Calvete, contendo um sorriso. O acordo pré-nupcial permanece. Senhor Soares, o senhor não obterá nada da fortuna Valois, nem 1 centavo. Roberto desabou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago, mas Isadora não havia terminado. Na verdade, meritíssimo, disse Isadora, dando um passo à frente. Não terminamos com as finanças. Embora Roberto não obtenha nada do que é meu, temos que discutir o que ele me deve. Roberto olhou para cima, confuso. Mas eu paguei por tudo. Paguei o aluguel, paguei as contas. Você pagou mesmo? Perguntou Isadora suavemente. Ou você pagou com dinheiro emprestado? Arthur Paiva tirou uma pilha grossa de arquivos. Parte 4 de nossa apresentação, meritíssimo. O assunto da Soares Enfint e os empréstimos do Banco Real de Eudória. A atmosfera na sala havia passado de tensa para predatória. Roberto Soares não era mais o caçador. Ele era a gazela ferida, e os leões o cercavam. No que você está falando? Retrucou Roberto, embora sua voz não tivesse sua acidez habitual. Minha firma é sólida. Temos liquidez. Senhor Soares, disse Arthur, sua firma, Soares Enfint, opera em grande parte com compras alavancadas. O senhor empresta grandes quantias de dinheiro para comprar empresas, despojá-las de seus ativos e vendê-las. É um modelo de negócios arriscado. E há 3 anos, quando sua aquisição hostil do grupo Tech Corp falhou, o senhor precisou de uma imensa injeção de dinheiro para evitar o colapso de sua empresa. Roberto empalideceu. Isso era um segredo, apenas o meu CFO sabia do desastre da Tech Corp. O senhor solicitou um empréstimo privado, continuou Arthur. Um empréstimo de 25 milhões de reais. Obteve-o através de uma corporação fantasma em Zurique para ocultá-lo de seu conselho de administração. O credor foi a Vanguard Capital. E daí? Disse Roberto, suando profusamente. É um empréstimo comercial padrão. Estou pagando a dívida. Vanguard Capital, interveio Isadora. Sua voz era aguda. É uma subsidiária integralmente controlada pela Casa Real Valois. Eu sou a credora, Roberto. A boca de Roberto abriu e fechou como um peixe fora d'água. E... continuou Isadora, aproximando-se dele. Você não está pagando a dívida. Você perdeu os últimos 3 pagamentos porque estava muito ocupado comprando uma cobertura para a senhorita Valente. Isadora dirigiu seu olhar para a segunda fila. Jéssica Valente viu o olhar e recuou fisicamente. Falemos sobre essa cobertura, disse Isadora. Apartamento 4B, na Torre Obsidiana. 5 milhões de reais, pagos pela Jupiter Holdings.
Mas a Jupiter Holdings não tem renda. O dinheiro foi desviado das contas operacionais da Soares & Finch, contas que são garantia do empréstimo que você me deve. Isso é peculato, apontou o juiz Calvete, levantando as sobrancelhas. E fraude? Exatamente, meritíssimo, disse Arthur. Dado que os fundos usados para comprar o apartamento foram roubados da garantia do empréstimo, o apartamento é tecnicamente propriedade do banco, o que significa que é propriedade de Sua Alteza. Isadora olhou para Jéssica. Senhorita Valente, entendo que você tem redecorado. Espero que não tenha desembalado tudo. Jéssica se levantou, o rosto manchado de raiva e medo. Você não pode me despejar. É meu apartamento. Roberto o colocou em meu nome. Ele o colocou em nome de uma empresa de fachada, corrigiu Arthur. Uma empresa que agora está sendo executada por confisco de bens. A notificação de despejo foi protocolada esta manhã. As fechaduras estão sendo trocadas enquanto falamos. Roberto! Gritou Jéssica, virando-se para ele. Faça alguma coisa! Minhas roupas estão lá, minhas joias! Roberto hiperventilava. Isadora, por favor, gaguejou. Vamos ser razoáveis. Podemos resolver isso. Eu não sabia. Se eu soubesse quem você era, se eu soubesse... Você me amaria pelo meu dinheiro? O que é ainda pior do que me odiar por ser pobre? Isadora o interrompeu. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo, Roberto Soares está em inadimplência contratual de um empréstimo de 25 milhões de reais, sob os termos do acordo que, ironicamente, ele assinou sem ler as letras miúdas, porque estava muito ocupado correndo para um jantar de negócios com a senhorita Valente. O credor tem o direito a um reembolso imediato e total diante de qualquer evidência de peculato. Isadora colocou a mão na mesa. Eu estou exigindo o empréstimo, Roberto. Eu quero os 25 milhões de reais. Hoje. Eu não tenho, guinchou Roberto. Eu não tenho 25 milhões de reais em dinheiro. Está tudo investido em ações. Se eu vender agora, o mercado vai ver. As ações despencarão. Vou perder tudo. Então você perderá tudo, disse Isadora friamente. Assim como você planejou que eu perdesse tudo. Você me queria na rua com 10 mil reais. Estou apenas devolvendo a energia que você me deu. Isso é vingativo, gritou Marcos Mendes, tentando encontrar uma base legal. Isso é vingança pessoal, disfarçada de transação comercial. É justiça, disse o juiz Calvete. Se seu cliente desviou fundos para comprar um apartamento para uma amante enquanto estava em inadimplência com um empréstimo, o credor tem todo o direito de executar os bens. O golpe do martelo soou como um tiro. Ativos congelados, declarou o juiz. Senhor Soares, sugiro que encontre uma maneira de pagar sua esposa ou enfrentará acusações criminais por peculato. Roberto desabou para a frente com a cabeça nas mãos. Seu terno feito sob medida de repente parecia uma fantasia. Ele estava arruinado. Mas o pesadelo não tinha acabado. Dos fundos da sala, as pesadas portas se abriram novamente. Desta vez, não foi a realeza, foi a imprensa. Eles haviam superado a segurança. Flashes cegantes dispararam na sala escura e, no meio do caos, Jéssica Valente fez sua jogada. Ela percebeu que o navio estava afundando e não ia se afogar com o capitão. Ela escalou o banco, correndo em direção ao corredor para escapar das câmeras, mas ao passar por Roberto, ela parou. Perdedor! Gritou ela, sua voz aguda o suficiente para quebrar vidros. Você disse que era rico. Você disse que era o rei de São Paulo. Você é apenas uma fraude falida. Jéssica, espere! Roberto se aproximou dela. Ela deu um tapa nele. Não toque em mim. Eu terminei.
Estou indo para ti, imprensa. Vou dizer a eles que você me traiu também. Eu sou uma vítima. Ela se virou para correr, mas tropeçou na barra de seu vestido justo, caindo no chão do tribunal, bem na frente dos sapatos baixos sensatos de Isadora. Isadora olhou para a mulher que a havia atormentado com mensagens de texto e fotos durante o último ano. Ela não sorriu com desdém. Ela não riu. Apenas a contornou como se contorna uma poça de água suja. Meritíssimo, disse Isadora, sua voz cortando o barulho. Eu tenho mais um pedido em relação à custódia, não de crianças, já que não temos nenhuma, mas do cachorro. A cabeça de Roberto se levantou. Buster, você não pode levar o Buster. Ele é meu cachorro. Buster, disse Isadora. É um Golden Retriever que passa 12 horas por dia em uma gaiola porque você está no trabalho ou com sua amante. Você o chuta quando ele late. Você se esquece de alimentá-lo. Ela sinalizou para o coronel. Minha equipe de segurança já buscou Buster no apartamento. Ele está atualmente em um jatinho particular para Eudória, onde terá 10 hectares de jardins reais para correr. Você roubou meu cachorro! Rugiu Roberto, finalmente recuperando sua raiva. Ele avançou sobre ela. Instantaneamente, os 2 guardas reais de terno se moveram. Foi um borrão de movimento. Antes que Roberto pudesse chegar a 1 metro de Isadora, ele estava de bruços no chão de parquete, com o braço torcido nas costas, um joelho pressionado contra sua coluna. Agressão a uma dignitária real, declarou o coronel calmamente. Isso é um crime grave, senhor Soares, e dado que envolve um diplomata estrangeiro, agora é um crime federal. Roberto gemeu, o rosto colado ao chão. Vendo os saltos altos de Jéssica Valente enquanto ela fugia da sala, Isadora olhou para ele. Eu te amei, Roberto, ela sussurrou. Eu realmente amei. Mas você matou esse amor dia após dia, mentira após mentira. Você queria um troféu. Você perdeu o único prêmio real que teve. Ela se virou para o advogado. Senhor Paiva, vamos encerrar isso, mas enquanto os guardas levantavam Roberto, um homem de terno frenético invadiu as portas. Era o CFO da Soares Finch. Senhor Soares! Gritou o CFO, ignorando o juiz e os guardas. Senhor Soares, a notícia! Saiu a público a notícia de que o Banco Real reivindicou o empréstimo. As ações estão despencando. O Conselho está realizando uma reunião de emergência. Estão votando para destituí-lo como CEO. Os olhos de Roberto se arregalaram. Não era apenas o dinheiro, era sua identidade, seu emprego, seu título. Não, ele choramingou. Isadora parou na porta. Olhou para trás. Ah, disse ela. Esqueci de mencionar. Eu comprei a maioria das ações da Soares Finch esta manhã. Eu sou a nova presidente do conselho. E Roberto, você está demitido. Parte 4. A última queda e o desaparecimento dos troféus. A transição da atmosfera luxuosa e climatizada da sala do tribunal para o caos da calçada em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi desconcertante. Roberto Soares não saiu andando. Ele foi escoltado. Os agentes federais que o haviam assumido não eram os seguranças corporativos amigáveis que ele estava acostumado a intimidar em seu prédio de escritórios. Eram agentes da Promotoria da Justiça Federal, o escritório de promotores mais agressivo do Brasil, conhecido por devorar lobos de Wall Street no café da manhã. Mãos na cabeça, cuidado com a cabeça. Latido um agente enquanto empurravam Roberto para um SUV descaracterizado. As luzes piscantes das câmeras de imprensa eram cegantes. Era um circo midiático. A história havia vazado instantaneamente. Princesa bilionária do Zero Destrói Trapaceiro da Paulista.
Era o tipo de manchete que vendia jornais, e os paparazzi estavam em frenesi. Roberto! Roberto! Gritou um repórter da Folha, empurrando um microfone para a janela enquanto a porta do carro batia. É verdade que o senhor roubou dinheiro para comprar um apartamento para uma amante? Como é ser demitido pela sua própria esposa? Roberto não respondeu. Não conseguia. Estava hiperventilando na parte de trás do carro. Seus pulsos estavam algemados tão apertado que o metal mordia sua pele. Ele olhou para seu Rolex Daytona de platina. Eu vou tirar isso, disse o agente sentado ao lado dele, estendendo a mão. O quê? Balbuciou Roberto. Não, isso é propriedade pessoal. O acordo pré-nupcial. O acordo pré-nupcial cobre bens civis em um divórcio? Isso é uma apreensão federal para uma investigação criminal por fraude e peculato, disse o agente, a voz desprovida de simpatia. Ganhos do crime. Entregue. Roberto assistiu, tremendo, enquanto o agente desabotoava o relógio, o símbolo de seu status, a primeira grande compra que ele havia feito quando se tornou VIP, e o deixava cair em um saco plástico para provas. Pousou com um baque seco. A viagem para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros foi silenciosa. Esta não era a prisão clube de campo que ele havia brincado com seus amigos das finanças. É aqui que encarceravam criminosos violentos e traficantes de drogas. Enquanto Roberto era fichado, despojado de seu terno Brioni e forçado a vestir um macacão laranja rígido que cheirava levemente a mofo e sabão em pó industrial, a realidade de sua situação começou a se instalar. Ele não era mais Roberto Soares, o senhor do universo. Ele era o recluso número 7422. De volta à cidade, o desmantelamento de sua vida estava acontecendo na velocidade da luz. Isadora estava na cobertura da Torre Obsidiana, o apartamento que Roberto havia comprado para Jéssica. Era uma exibição ostentosa de dinheiro novo. Sofás de couro branco, espelhos folheados a ouro e arte moderna, agressiva. Alteza, disse o coronel, entrando com um tablet. Garantimos as instalações. A senhorita Valente fugiu, mas deixou a maioria de seus pertences. Queimem os móveis, disse Isadora, a voz calma. Doem as roupas para um abrigo de mulheres, mas tirem as etiquetas primeiro. Não quero que ninguém saiba de onde vieram. E as contas bancárias? Congeladas, né? Confirmou o coronel. Ela caminhou até a janela. Ele achava que estava jogando xadrez, coronel, mas não percebeu que estava jogando em um tabuleiro que eu comprei há 10 anos. Enquanto isso, Jéssica Valente estava descobrindo que a lealdade no mundo das influencers é mais fina do que o vidro de um smartphone. Ela estava sentada em um Starbucks a 3 quarteirões de distância, tentando furiosamente deletar fotos de seu Instagram. Cada foto dela e Roberto em um iate. Cada foto do colar de diamantes que ele lhe comprou com fundos roubados. Cada legenda presunçosa sobre manifestar a abundância. Mas a internet é para sempre. Sua seção de comentários já era uma zona de guerra. Milhares de comentários choviam. Destruidora de lares. Você roubou de uma princesa. Time Isadora, devolva o dinheiro. O telefone de Jéssica vibrou. Era seu agente. Mike, Mike, gritou ela. O alívio inundou sua voz. Graças a Deus, você tem que me ajudar a reverter isso. Podemos dizer que eu também fui uma vítima. Podemos dizer que ele mentiu para mim sobre estar separado. Podemos fazer uma entrevista exclusiva com a Fátima Bernardes. Jéssica, disse Mike, sua voz fria, a agência está te demitindo com efeito imediato. O quê? Guinchou Jéssica, fazendo com que os clientes do café se virassem para encará-la. Você não pode me demitir.
Eu tenho um contrato. O acordo do chá desintoxicante. A empresa de chá acabou de ligar, disse Mike. Eles estão te processando por quebra de cláusula de moralidade. E Jéssica, eu contrataria um advogado se fosse você. Os federais acabaram de ligar para o meu escritório procurando por você. Eles querem saber sobre as joias que Roberto te deu. Se você aceitou presentes sabendo que foram comprados com dinheiro roubado. Isso é receptação de bens roubados. Isso é tempo de cadeia. A linha cortou. Jéssica ficou olhando para o telefone. Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou pela janela e viu um carro da Polícia Federal rodando lentamente pela rua. O pânico, frio e agudo, apoderou-se de seu peito. Ela não estava mais pensando em Roberto. Ela estava pensando em sobrevivência. Ela abriu seus contatos e rolou até encontrar um número que ela havia guardado de um cartão de visita que Roberto havia deixado tolamente sobre a mesa. Marcos Mendes, advogado. Ela discou. Sr. Mendes. Ela sussurrou quando ele atendeu. Sou Jéssica. Eu tenho informações sobre Roberto. Eu tenho e-mails. Eu tenho mensagens de texto onde ele fala sobre as contas offshore. Eu te dou tudo. Apenas me mantenha fora da cadeia. Do outro lado da linha, Marcos Mendes, que acabara de ser despedido por Roberto, porque os cheques de Roberto haviam voltado, sorriu um sorriso predatório. Continue falando, senhorita Valente, disse Mendes. Estou ouvindo. Parte 5. A misericórdia calculada e o serviço doméstico. 3 meses depois. A sala do tribunal era a mesma, mas a dinâmica havia se invertido completamente. Esta não era uma audiência de divórcio em um tribunal de família. Era a Justiça Federal, presidida pela juíza Sylvia Thorne, uma mulher conhecida no circuito jurídico como o Martelo. Roberto sentou-se na mesa da defesa. Ele havia perdido 10 quilos. Seu cabelo, geralmente tingido e penteado, estava grisalho nas raízes e estava caindo. O macacão laranja pendia de seu corpo. Não havia uma equipe jurídica de alto poder ao seu redor. Marcos Mendes havia se recusado devido à falta de pagamento de honorários e Roberto agora era representado por um defensor público, um homem de aparência cansada chamado Gabriel, que estava lidando com outros 40 casos. A galeria estava cheia, mas Roberto não olhou para a multidão. Ele manteve os olhos na mesa. Ele não podia suportar olhar para a primeira fila. Na primeira fila sentou-se Isadora. Ela estava deslumbrante. Ela não usava mais o cardigã cinza. Ela usava um terno de alfaiataria azul marinho profundo, pérolas que provavelmente valiam mais do que toda a antiga empresa de Roberto, e se mantinha com a compostura de uma rainha. Ao lado dela sentou-se Buster, o Golden Retriever, vestindo um colete de cão de serviço, parecendo mais saudável e feliz do que em anos. Sr. Soares, disse a juíza Thorne, olhando do estrado, o senhor se declarou culpado de 3 acusações de fraude, uma acusação de peculato e uma acusação de evasão fiscal. A evidência contra o senhor é esmagadora. Eu estava sob pressão, disse Roberto, a voz rouca no microfone. Eu pretendia devolver. Foi apenas uma crise de liquidez. O senhor roubou 25 milhões de reais de um banco de propriedade de sua esposa para comprar luxos para uma amante, disse a juíza Thorne, a voz pingando desdém. Isso não é uma crise de liquidez, isso é ganância. Meritíssimo. O promotor se levantou. O governo deseja chamar uma testemunha para a fase de sentença para falar sobre o caráter e a intenção do acusado. Prossiga, disse a juíza. O governo chama a senhorita Jéssica Valente. A cabeça de Roberto se levantou. Jéssica. A porta lateral se abriu. Jéssica entrou.
Ela não usava suas roupas chamativas habituais. Ela usava um modesto vestido bege e sapatos baixos. Ela não olhou para Roberto. Ela caminhou diretamente para o banco das testemunhas. Senhorita Valente, perguntou o promotor, pode dizer ao tribunal o que o senhor Soares lhe disse a respeito dos fundos usados para comprar o apartamento? Jéssica respirou fundo. Ela havia feito um acordo. Imunidade total em troca de testemunho. Ela ia enterrá-lo para se salvar. Ele me disse... A voz de Jéssica vacilou e depois se fortaleceu. Ele me disse que a esposa era estúpida. Ele disse que ela era uma parasita e que ele ia drenar todas as contas antes de se divorciar dela para que ela morresse de fome. Ele riu disso. Ele disse que estava movendo o dinheiro para as Cayman, para que os tribunais não pudessem encontrá-lo. Ele disse explicitamente, eu vou deixá-la na sarjeta. Um murmúrio percorreu a sala. Roberto se levantou, suas correntes chacoalhando. Mentira! Você me disse para fazer isso? Você disse que não ficaria comigo a menos que eu comprasse a cobertura? Ordem! A juíza Thorne bateu o martelo. Sente-se, senhor Soares. Você está mentindo! Gritou Roberto, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu fiz isso por você. Eu te amava. Jéssica olhou para ele então, fria e distante. E você não me amava, Roberto. Você amava que eu fizesse você se sentir um grande homem. Mas você é pequeno. Você é tão pequeno. Roberto desabou de volta em sua cadeira. Era um som patético. O Senhor do Universo havia sumido. Tudo o que restava era um homem solitário e quebrado. A juíza ajeitou os óculos. Senhor Soares, suas ações foram calculadas, cruéis e maliciosas. O senhor tentou fraudar não apenas um banco, mas a pessoa que deveria ter sido sua parceira de vida. O senhor tentou usar o sistema legal como arma para abusar financeiramente de sua esposa. Ela pegou um papel. No entanto, a vítima, Sua Alteza, a princesa Isadora, apresentou uma declaração. A juíza olhou para Isadora. Isadora acenou levemente. Ela solicitou que o tribunal demonstrasse clemência, disse a juíza, surpreendendo a todos. Ela afirma que não deseja que o senhor apodreça na prisão pelo resto de sua vida, pois acredita no potencial de redenção. Roberto levantou os olhos, a esperança acendendo-se em seus olhos. Clemência, ela ainda me ama. Portanto, continuou a juíza, eu o sentencio a 10 anos de prisão federal. No entanto, a pedido da vítima, eu recomendo que o senhor seja internado na instalação de segurança mínima no norte de São Paulo com uma condição. Condição? Sussurrou Roberto. A instalação administra um programa vocacional obrigatório, disse a juíza, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sua Alteza doou uma nova ala da prisão especificamente para este programa. É um serviço de lavanderia. O senhor passará seus 10 anos lavando, secando e dobrando os uniformes de outros reclusos. O senhor aprenderá o valor do serviço doméstico que tanto desprezou sua esposa por fazer. O martelo bateu. 10 anos remetido à custódia imediatamente. Roberto foi arrastado para fora. Enquanto o levavam, ele olhou para Isadora pela última vez. Ela não estava sorrindo. Ela não estava se regozijando. Ela apenas parecia aliviada. Ela levantou a mão e fez um pequeno aceno final. Deus, Roberto, ela articulou. Então se virou para o coronel. Vamos, temos uma reunião do conselho na Soares & Finch. Eu vou renomear a empresa hoje. Como Sua Alteza a chamará? Perguntou o coronel enquanto saíam, a imprensa se abrindo como o mar vermelho para eles. Isadora sorriu, colocando seus óculos de sol escuros. Fênix Capital, disse ela, porque nós nos levantamos das cinzas. Epílogo, a lição no vapor.
um ano depois. A umidade no bloco de lavanderia da Penitenciária Federal de Sorocaba era sufocante. Cheirava a água sanitária, suor rançoso e arrependimento. O recluso número 7422 limpou o suor da testa com as costas do braço. Roberto Soares, antes um homem que não tocava na maçaneta de uma porta sem desinfetante, estava atolado até os cotovelos em um carrinho de uniformes de prisão, cinzas e úmidos. "Ei, Soares!" gritou um guarda da passarela. "Acelere o passo. O bloco B precisa desses macacões dobrados antes do meio-dia, ou você fica sem almoço." "Hein, senhor?" murmurou Roberto, agarrando uma camisa pesada e molhada. Suas mãos, antes cuidadas e macias, agora estavam vermelhas, rachadas e cobertas de calos. Ele se movia mecanicamente. Agitar, dobrar, empilhar. Agitar, dobrar, empilhar. Era a mesma rotina, dia após dia. A ironia era uma pílula amarga que ele tinha que engolir todas as manhãs. Ele havia zombado de Isadora por lavar a roupa. Ele havia dito que era um trabalho de baixo nível que estava abaixo dele. Agora era toda a sua existência. Durante sua pausa de 15 minutos, Roberto sentou-se em uma caixa de plástico na área comum, bebendo água morna de um copo de papel. Uma pequena televisão estava montada no canto, geralmente transmitindo reprises de esportes, mas hoje o canal estava sintonizado em uma rede nacional de notícias de negócios. Roberto não prestou atenção até ouvir a voz, notável virada de uma sócia silenciosa para a CEO mais influente de São Paulo. "Damos as boas-vindas à empresária do ano, Isadora Valois." A cabeça de Roberto se levantou. Lá estava ela, na tela em alta definição. Ela parecia radiante. Usava um terno creme que exalava poder e graça. Seu cabelo estava solto, brilhando sob as luzes do estúdio. Ela não parecia a mulher sem graça de quem ele havia se divorciado. Ela parecia uma rainha. O entrevistador inclinou-se. "Sua Alteza, sua empresa, a Phoenix Capital, acaba de adquirir a mesma firma que uma vez tentou arruiná-la. O senhor transformou uma empresa de empréstimos predatória e falida em uma massiva organização sem fins lucrativos que ajuda famílias de baixa renda a comprar suas primeiras casas. Por quê?" Isadora sorriu. Foi um sorriso genuíno, um que Roberto percebeu que não via há anos, porque ele havia sido quem o havia extinguido. "Por quê?" disse Isadora, olhando gentilmente diretamente para a câmera. "Eu sei o que é ser subestimada. Sei o que é ter alguém olhando para você e presumindo que você não vale nada. Eu queria construir um império que valorizasse o caráter acima da moeda. O dinheiro é fácil de conseguir, a lealdade, esse é o verdadeiro luxo." Roberto sentiu um nó na garganta. "Uá!" acrescentou o entrevistador. "Temos que perguntar? Há rumores de um novo romance? Certo Duque da Espanha." Isadora riu, um som brilhante e feliz. "Eu estou muito feliz. Encontrei um parceiro que me ama por quem eu sou, não pelo título que eu tenho. Ele não se importa com a coroa, ele apenas gosta de passear com o cachorro comigo." A câmera mostrou um clipe de Isadora passeando com Buster, o velho cachorro de Roberto, em um lindo parque, acompanhada por um homem alto e bonito que olhava para Isadora como se ela fosse a única mulher no mundo. Roberto ficou olhando para a tela. Seus olhos ardiam. Ele tinha tido aquilo. Ele tinha tido tudo aquilo. Ele tinha tido uma mulher que o amava quando ele era um ninguém. Ele tinha tido um cachorro leal. Ele tinha tido uma vida confortável. Mas ele jogou tudo fora por uma influencer superficial e uma cobertura que não podia pagar. "Ei, Soares!" Outro recluso, um homem grande chamado Miller, o empurrou. "Essa não é sua ex-mulher?" Roberto olhou para a tela, depois para suas mãos rachadas e seu macacão laranja.
Não, sussurrou Roberto. Sua voz falhou. Ela não é minha ex-mulher. Ela é uma estranha. Eu nunca a conheci de verdade. Que azar, cara, riu Miller, dando um tapa nas costas dele. Agora vamos, a cueca não vai se dobrar sozinha. Roberto se levantou. Ele deu um último olhar para o rosto sorridente de Isadora na tela. Em seguida, ele deu as costas para a vida que poderia ter tido e voltou para o vapor. Conclusão e chamada à ação. O verdadeiro luxo? Uau! Falando em um reality check, não é? Roberto pensou que estava jogando xadrez, mas ele nem percebeu que era apenas um peão em um jogo que Isadora possuía desde o início. É uma lição brutal, mas necessária. Quando você se casa por dinheiro, você vai pagar por isso todos os dias. E quando você subestima os silenciosos, geralmente acaba cometendo os erros mais barulhentos. Quero saber o que você faria se fosse Isadora. Você demonstraria clemência a Roberto e o enviaria para a lavanderia? Ou o deixaria apodrecer na prisão de segurança máxima? Qual é o seu veredicto? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história de karma e justiça, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. Isso ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer mais histórias como esta. Lembre-se, a verdadeira realeza não precisa de uma coroa para provar seu valor.